Oi, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um vídeo novo no canal. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Marcos 8, capítulo 36, versículo 37, que diz assim: Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Eu acho que é impossível, né, nós darmos qualquer coisa em troca da nossa alma, porque esse sacrifício já foi feito na cruz, e foi um sacrifício imerecido. Somente Jesus foi capaz de fazer esse sacrifício por nós, porque nós, por nós mesmos, seria impossível fazer esse sacrifício. Nós somos muito falhos, muito pecadores. Qualquer coisa nos contamina, qualquer coisa nos distancia da presença de Deus. Qualquer sentimento que possa invadir o nosso ser e deixar nós confusos, e instantaneamente, se você estiver sem ler a Bíblia, sem orar, você se afasta da presença do Senhor e começa a fazer tudo errado. Ontem eu estava ouvindo o podcast do Whindersson Nunes e perguntaram a ele por que ele saiu da presença do Senhor, porque ele deixou de ser crente. E ele respondeu assim: quando nós ficamos ricos, nós esquecemos de Deus. Depois ele brincou e disse que era brincadeira, que Deus era onipresente e onisciente, e que ele riu antes dele rir, e que ele conhece antes dele falar, porque o coração só o Senhor conhece de cada um. Vocês podem pesquisar e vocês vão ver esse podcast que ele participou. E eu ouvindo ele ali falando que ele congregou 10 anos, né, numa igreja, inclusive era uma Assembleia de Deus, e ele falou o nome, mas eu não lembro. E ele falando que algumas coisas sempre ele entrava em questão com relação a Bíblia, quando Deus fala que ele abomina o homossexual. E ele falou que isso sempre deixou ele confuso, que ele nunca conseguiu entender, que ele nunca concordou. E entre outras coisas, ele acabou se afastando da igreja e acabou que hoje ele não é mais crente. Embora ele disse que ele sentia muito, né, a presença de Deus, que era muito bom para ele. Hoje vocês podem ver como ele tá, como ele era antes e como ele tá agora. Mudou radicalmente, né? E eu fiquei ouvindo ele falando ali naquele podcast, eu comecei a lembrar de quando eu não era convertida. E como que era meu mundo sem Deus, como que era a minha vida sem Deus. E hoje eu vim aqui trazer esse vídeo para vocês, fazendo uma releitura do que eu já vivi na minha vida quando eu era do mundo. E eu queria entender o significado da vida e eu não entendia. E ontem comecei a lembrar de um momento que eu estava vivendo muito difícil, meu irmão estava com depressão e eu estava totalmente perdida. Eu estava falida, de todas as formas. E o meu coração vivia triste, a minha família vivia conturbada. Eu também vivia conturbada, meu coração era conturbado, a minha mente era conturbada. Eu era perturbada mesmo. E eu me lembro que um dia, eu dentro do quarto de um namorado que eu tinha, eu dobrei o meu joelho no chão, ouvindo um louvor, e ao som desse louvor eu comecei a orar, comecei a falar com Deus e pedir para Deus: Senhor, revela-te a mim, porque eu já tô cansada de viver essa vida, de viver dessa forma. Se for para eu viver assim, eu prefiro morrer, eu prefiro que o Senhor me leve, porque a minha vida não faz sentido. Nada disso aqui faz sentido para mim. E eu me lembro que eu queria voltar para casa, né? E sair do local que eu estava ali, na casa dele. E eu fui para minha casa, como eu apressava os passos, eu queria correr para chegar em casa logo. Quando eu cheguei em casa, me deparei com a minha família, me deparei com aquele cenário de contenda, de discórdia, aquele cenário devastador, que é o que eu vivia. Por isso que muitas vezes eu saía, muitas vezes eu ficava fora durante muitas horas, para eu esquecer do que eu estava vivendo dentro da minha casa, dentro do meu lar. E eu sofria muito. E eu lembro que nesse dia eu falei com Deus lá, quando eu cheguei em casa, aquele sentimento, aquela sensação do Espírito Santo invadir meu coração, que eu não sabia que era o Espírito Santo, eu achei que era uma coisa mais racional, emocional, sentimental, mas era o Espírito Santo, hoje eu sei disso. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, o meu coração começou a gritar, e a minha mente, e tudo, era como se o meu espírito gritasse, pedindo socorro para Deus. E eu lembro que eu fui para a igreja e chegando lá eu falei para o Senhor que eu queria que Deus mudasse a minha vida, mudasse a minha história, mudasse a minha família, aquele cenário que eu vivia. E Deus disse para mim através da boca de uma irmã. Ali no púlpito ela estava pregando e ela disse, através da palavra, em alto e bom som: se você quer que essa sua história mude, muda você primeiro. Se você quer que a sua família mude, mude você primeiro. E ali tocou no meu coração como se fosse uma espada e me inflamou.
a ponto de eu chegar em casa, dobrar o meu joelho no chão e continuar orando. Eu não cessei de orar naquele dia. E eu comecei a falar com Deus, e Deus começou a se revelar a mim, Deus começou a falar pra mim, vai na internet, sai desse ministério que você tá, vai pra outro, que eu congregava em uma igreja, 10 anos também, e eu saí daquela igreja, daquele ministério, fiquei uma semana sem ir pra aquela igreja, e comecei a orar, falar com Deus, e orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, e cada vez que eu abria a Bíblia, como antes, eu abria a Bíblia e eu não entendia nada. E naquele momento atual, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender o que eu nunca tinha entendido, comecei a interpretar a Bíblia de uma forma que eu nunca tinha interpretado, e o Senhor começou a falar comigo, era como se a venda dos meus olhos tivesse sido tirada, como se eu tivesse estado cega durante todo aquele tempo. E naquele momento Deus tirou a venda dos meus olhos, eu comecei a orar para Deus: Senhor, revela-te a mim, eu quero te conhecer mais, eu quero sentir a tua presença, ou o Senhor me leva. E Deus começou a falar comigo as coisas que Ele tinha que tirar da minha vida para que Ele pudesse se chegar a mim, para que eu pudesse dar essa entrada para Ele no meu coração. E o Senhor começou a falar para mim, através da palavra, através dos meus pecados. Deus começou a me apontar. Deus começou a apontar os meus pecados. Deus começou a apontar aquilo que eu precisava mudar na minha vida, para que a minha história mudasse, para que a minha família mudasse, para que ali houvesse um processo de conversão em mim, de libertação no meu lar. E ali eu comecei a falar com Deus, e Deus começou a falar comigo, e Deus falava um a um de todos os pecados que eu estava cometendo. E eu começava a pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão, e tudo na Bíblia. O Senhor aqui, ó, cada folha da Bíblia aqui, eu lia, e Deus falava para mim as coisas que eu estava fazendo que eu não via, que eu não entendia. Porque a gente fica cego quando nós somos do mundo, estamos no mundo, quando nós somos o ímpio, nós somos cegos. A visão que o cristão tem, ela só é para eles. Nós não temos essa visão. Embora muitos ímpios são usados muitas vezes, até para levar a palavra para o próprio cristão, porque Deus ele usa quem ele quer. E ali eu comecei a enxergar um mundo novo, tudo novo. E eu fiquei tão impactada naquele dia que todos os dias eu queria orar, todos os dias eu queria ler a Bíblia, conhecer mais de Deus, me arrepender mais, pedir mais perdão, mudar. E Deus começou a falar para mim o que eu precisava mudar, para que Ele pudesse já chegar a mim. E cada dia eu era alimentada pela palavra, cada dia o Espírito Santo invadia mais o meu ser. E eu tive um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus. E a genuinidade do Espírito Santo invadiu meu coração. E não demorou muito. Acredito que foi depois de 2 meses, aquele relacionamento que eu estava, o Senhor desfez, porque eu pedi para o Senhor revelar a mim quem era, quem eu estava e o que Ele queria na minha vida. E o Senhor simplesmente, Ele afastou essa pessoa de mim, me afastou dessa pessoa. E dali então começou algo novo na minha vida. O Senhor começou a tirar todas aquelas prisões que me prendiam ao mundo, as amizades, as coisas que eu gostava, dança, música, saídas, lugares que eu frequentava, amizades, tudo. Costumes, manias, pensamentos de perseguição que eu tinha, vícios. Embora eu nunca usei droga, eu bebia. Eu bebia frequentemente porque eu queria esquecer os meus problemas, eu queria esquecer, embora fosse momentâneo, eu queria esquecer dos meus problemas, familiares, etc e tal. E Deus começou a tirar de mim tudo isso. E eu comecei a me sentir liberta. Era como se um peso enorme que estava nas minhas costas estava sendo tirado pouco a pouco. E aquela pedra de tropeço na minha vida, que era tudo isso que eu deixei para trás, ela ficou para trás. E ali o Senhor começou a abrir um caminho na minha vida. E eu não via mais vários caminhos, eu via apenas um caminho, que era Jesus. E esse caminho, eu comecei a trilhar esse caminho. E esse caminho foi o melhor caminho que o Senhor colocou em minha vida. E desde 2016, eu estou na presença do Senhor. E todos os dias desses anos, até hoje, né? Estamos em 2023, em novembro. Inclusive, esse é o mês do meu aniversário. E de lá pra cá, Deus fez tudo novo na minha vida. E foi maravilhoso tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez na minha vida. Eu não me vejo sem Deus. O Senhor me deu bens materiais. E esses bens materiais para mim não significam nada, embora tenha sido com o meu suor e do meu esposo. A única coisa que realmente vale para mim, que vale a pena, é a presença do Espírito Santo. E as demais coisas que o Senhor me acrescentou, eu fico feliz que o Senhor me deu com amor. A minha família, né? O meu esposo e a minha filha, que são tudo na minha vida, né? A minha família restaurada, os meus irmãos hoje eu falo com todos, graças a Deus. Não tenho mais aquele sentimento de rancor, de remorso, de culpa, de ódio. A minha família, eu consegui trazer alguns, né? Para a igreja, para os caminhos do Senhor. Embora algumas ovelhas, algumas criaturas ainda faltam, mas as ovelhas que estão na presença do Senhor, graças a Deus, estão caminhando.
buscando caminhar dia a dia com Jesus e aprender mais dele e viver como ele e renunciando a esse mundo. O Senhor levou a minha mãe, mas por uma doença repentina, mas o Senhor me preparou. Eu eu ajudei no processo de conversão da minha mãe, que quem convence, quem converte é Jesus, é o Espírito Santo. Mas eu levei a minha mãe cada vez mais para próximo de Deus. Perdi o meu irmão para depressão, infelizmente. Foi um momento muito difícil na minha vida, mas o Senhor também me preparou. E hoje, com sabedoria que o Senhor me deu, eu consigo entender o porquê de tudo isso. Porque talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, hoje eu não estaria também firme e forte aqui. Porque tudo que o Senhor faz tem um propósito, tem um porquê. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu precisava trazer aqui esse pedaço desse testemunho. Se eu fosse contar ele longo para vocês, contar detalhadamente, ele ia ficar muito extenso. Mas esse recado que eu tenho é para os jovens. É para você jovem que tá aí, vivendo nesse mundo, achando que tudo que você tá desfrutando são as melhores coisas, que você tá no melhor momento da sua vida, que você tem que viver sua vida intensamente. Esse recado é para você. Repense. Repense nos caminhos que você tem andado, porque há caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. São caminhos de destruição. Eu já vi muitos jovens, assim como eu era mais jovem, acabar se perdendo nesse caminho aí, de viver essa vida intensamente e perder a sua vida para uma depressão, para um vício, para um acidente e perder a salvação da sua alma. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer esse Deus tão maravilhoso e genuíno que eu conheço, e Ele tem mudado a minha vida, Ele tem mudado a minha história. E hoje poder aqui contar esse testemunho aqui e dizer para você, jovem, repensa. Repensa nos caminhos que você tem andado, repensa quem você tem colocado como ídolo na sua vida. Porque muitas vezes a gente acha que ídolos só são cantores. Não. Eu aprendi que ídolos são quando você idolatra um relacionamento. Ídolos é quando você idolatra lugares que você frequenta. Ídolos é quando você idolatra as suas saídas com seus amigos para se envaidecer, para desfrutar dos prazeres dessa terra. Bebidas, drogas, a vaidade, ela também tem o poder de nos tornar, de fazer nós colocar como ídolos no pedestal da nossa vida, e ali a gente vai se perdendo. Hoje, graças a Deus, eu não dependo de nada disso para eu viver, eu dependo somente de Jesus para eu viver. A minha família que eu tenho, que eu amo, que é tudo na minha vida, é o Senhor que me deu, é o Senhor que acrescentou na minha vida para me trazer alegria. E hoje eu posso dizer que eu sou um tronco forte, assim como o tronco de uma árvore, eu sou um tronco forte. Os galhos, os ramos são a minha família. Os bens materiais que o Senhor me deu, que o Senhor agregou na minha vida, são os frutos dos nossos esforços. E as raízes é a presença do Senhor. É o Espírito Santo que invadiu o meu ser e que não me abandona, que não me deixa nem pensar em voltar para trás. Eu não consigo me imaginar sendo quem eu fui no passado. Uma vez em uma conversa com algumas amigas minhas do passado, elas vieram trazendo assuntos do passado, ali num grupo que eu tinha. E ali eu comecei a me sentir constrangida, a entristecer meu coração, e o Senhor começou a falar comigo. Eu te tirei do fundo do poço. Não para você voltar ou para sentir falta, mas sim para você entender que hoje você não depende mais desse caminho. Você está em um novo caminho, então você tem que mudar sua rota. Eu não estou falando pra você que você tem que afastar as pessoas da sua vida, que você simplesmente tem que se afastar de todo mundo. Mas se for necessário, faça. Eu fiz. Mas com a direção de Deus. Não com a minha própria força, com a minha própria vontade, com as minhas próprias virtudes, mas foi o Espírito Santo. E essa ordenância vem de Deus, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu oro por essas pessoas que eu me afastei, sempre. Que o Senhor afastou de mim, aliás. Eu oro para que elas se convertam, eu oro para que elas mudem seus caminhos, para que elas consigam sentir essa presença do Espírito Santo que hoje eu tenho essa oportunidade de sentir, que elas vivam esse novo que eu vivo hoje, para que elas entendam o verdadeiro sentido da vida. Mas que para que isso aconteça na vida delas, elas têm que se permitir, elas também têm que querer, porque eu quis, eu clamei ao Senhor. E o Senhor falou comigo, o Senhor me respondeu dessa forma. Então, jovem, repense os caminhos que você tem andado. Repense como você tem se sentido por dentro. Porque muitas vezes a gente está mais preocupado com o que os outros estão vendo do que como nós estamos nos vendo.
Muitas vezes nós nem nos conhecemos. Eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. E nem imaginava a proporção do que o Senhor ia me tornar. E hoje eu posso me olhar a minha imagem e me alegrar. Entender que eu sou muito maior do que a vaidade, muito maior do que os bens materiais, muito maior do que tudo isso aqui. Hoje eu posso entender o verdadeiro sentido da vida, entender que a minha alma, o valor da minha alma é muito maior do que tudo isso. E poder me alegrar com todas as bênçãos que o Senhor me deu e que o Senhor ainda pode me dar. E entender que tudo isso passa e que o principal a seguir é o alvo, que é Cristo. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, que você comenta aí, deixa seu testemunho de como você se converteu, de como você conheceu Jesus. E eu espero que esse testemunho tenha impactado a sua vida, porque foi com a mais sincera humildade que possa haver dentro de mim, do meu ser. Fica com Deus e até o próximo vídeo.